Olá, acompanhe com a gente as notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque: deputados aprovam novos critérios para concessão de bolsa universitária. Comissão recebe dados de programa federal para fortalecimento da agricultura familiar. Palestra orienta prefeitos eleitos sobre transição nas administrações públicas. Plenário aprova mudanças no programa de bolsa universitária. A repórter Nicole Espósito acompanhou os trabalhos da segunda sessão ordinária da semana e tem os detalhes. Luciana, o projeto do Poder Executivo que altera regras para a concessão de bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior foi bastante debatido em plenário. Atualmente, pode requerer a bolsa o aluno que estudou todo o ensino médio na rede pública de ensino. Mas essa proposta altera as regras e exige que o aluno tenha estudado desde o 5º ano do ensino fundamental, além de todo o ensino médio em escolas da rede pública. O governo argumenta que essa matéria vai beneficiar estudantes da rede pública de ensino, mas nem todos os deputados concordaram com a proposta. O programa até então, ele dizia que o aluno, para ter acesso a ele, teria que ter cursado todo o ensino médio na escola pública, né? O Nossa Bolsa, como todo mundo sabe, é uma bolsa, vamos dizer, teoricamente paga pelo Estado para alunos de baixa renda. Então, durante todo o período de bonança, enquanto a economia ia muito bem, etc., o programa funcionou dessa forma. Agora que nós estamos numa crise muito grande, que todo mundo sabe que muitos alunos, né, migraram da escola particular para a escola pública por causa do aumento do desemprego, da inflação, da queda do poder aquisitivo das famílias, o governo me apresenta um projeto desse. Quer dizer, ele vai na contramão daquilo que deveria ser feito agora, que deveria se garantir isso mesmo. Porque você tem uma quantidade muito grande de alunos migrando da escola particular para a pública que não vão poder ter acesso a esse programa. Mesmo com argumentos contra, a matéria foi aprovada. A intenção do governo é contemplar a nossa juventude. Mais do que isso, nós acolhemos a emenda da deputada Janete de Sá, que, na verdade, o projeto não perde no texto legal. Vai contemplar todas aquelas famílias, ou seja, aqueles jovens que já estão cursando a universidade e com a bolsa, com essa bolsa. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é destaque em reunião no Legislativo. As políticas nacionais voltadas para a agricultura familiar foram apresentadas à Comissão de Agricultura pelo novo representante federal da área no Estado. O engenheiro agrônomo Aureliano Nogueira da Costa assumiu há 2 meses o cargo de delegado federal da SEAD, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. A secretaria corresponde ao antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto pelo presidente Michel Temer. A situação atual é de resgate da credibilidade das políticas públicas para a agricultura familiar. Efetivamente, com todo o levantamento que foram feitos, verificou-se que grande parte do recurso não estava chegando ao agricultor familiar. Ele ficava em atividades meios. E isso efetivamente não se justifica, porque os recursos têm que ser apropriados por quem tem de direito, que é o agricultor familiar. Os dados apresentados demonstram que quase 85% dos estabelecimentos rurais do Brasil são geridos por produtores familiares. São 5 milhões de propriedades responsáveis por 75% dos postos de trabalho no campo. Nos últimos anos, várias políticas foram desenvolvidas com o objetivo de incentivar os pequenos produtores, com destaque para o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nele, você já estabelece os critérios para a assistência técnica e extensão rural, porque não tem política que não contemple a principal atividade, que é a assistência ao agricultor rural, a transferência de tecnologia para o agricultor rural. E o crédito, porque para você ter uma implementação ou investimento, quer seja de custeio, quer seja de infraestrutura, você precisa do crédito. Dessa forma, você reunindo a política com o crédito e a DAP, que é a Declaração de Aptidão do Agricultor Familiar, levando isso tudo num programa com fortalecimento da assistência técnica e extensão rural, você efetivamente faz chegar ao agricultor familiar todas as atividades que são previstas na política. Durante a reunião,
Aureliano também falou sobre o Plano Safra ciclo 2016-2017. O Plano Safra ele é lançado anualmente, então esses recursos são destinados para o ciclo agrícola que começa de meio de julho a junho do próximo ano. Então esses recursos são da ordem de 30 bilhões, são recursos efetivamente que devem ser aplicados para a agricultura familiar. É muito importante porque quando vem o Plano Safra, ele estabelece as taxas de juros para tipos de investimento de custeio, para as culturas que são contempladas e as atividades que podem ser executadas dentro do Plano Safra e priorizando principalmente o enquadramento dos agricultores familiares. A judicialização da saúde voltou a ser discutida na Assembleia. Desta vez, os deputados falaram sobre possíveis motivações do aumento no número de casos de saúde pública que vão parar no Poder Judiciário. No primeiro semestre de 2016, o governo estadual teve que atender a mais de 8 mil decisões da Justiça de cidadãos que buscaram acesso a procedimentos médicos e remédios. Os números foram abordados durante reunião da Comissão de Saúde da Casa. O tema é polêmico. Gestores da área dizem que a judicialização eleva o gasto da pasta e interfere na ordem de prioridades do setor. Mas o deputado Hudson Leal alertou sobre falhas de gestão que levam as decisões sobre saúde pública para o Poder Judiciário. Quando qualquer administração municipal, estadual e federal não funciona em qualquer área, saúde, educação, meio ambiente, é necessária a intervenção da Justiça, do Ministério Público e da Justiça. E o que está acontecendo no nosso estado? No ano passado, teve 7.960 demandas judiciais. E neste ano, no primeiro semestre, 8.541 demandas judiciais, ou seja, já teve mais do que o ano passado todo. Então, quando não funciona, a Justiça, de uma maneira muito justa, faz funcionar. Nos casos de urgência, de emergência, está fazendo funcionar. Eu sou médico e eu via que muitas decisões estavam corretas. Então, lendo a reportagem, vi que eles têm um núcleo de assessoramento técnico que funciona, com médicos de várias especialidades e farmacêuticos. Então, eu acho que a Justiça tem que continuar nesse trabalho, ou melhora a gestão da saúde no estado do Espírito Santo, principalmente na atenção básica, ou senão nós vamos continuar aumentando as demandas judiciais. Eu quero parabenizar ao Ministério Público pela belíssima atuação e ao Judiciário. Eu citei vários juízes que são favoráveis e alguns dizem que tinha que ser até aumentado. Então a população precisa saber, num caso de urgência e emergência, uma cirurgia que não está conseguindo fazer, exame, falta de medicamento, procure o Ministério Público do seu município. Eu tenho certeza que eles vão ter a sensibilidade para atender a sua demanda. As regras para a transição nas administrações públicas municipais foram tema de palestra no Parlamento Estadual. O evento reforçou a necessidade de os gestores garantirem uma transmissão de poder responsável e que permita a continuidade da prestação do serviço público. Prefeitos capixabas eleitos e reeleitos em outubro participaram na Assembleia Legislativa do primeiro encontro estadual de transição de governo dos municípios. O procurador da Casa, José Arimateia, falou sobre a importância da transição e as regras que envolvem esse processo. O primeiro projeto prioritário do prefeito é o da transição. Se ele souber montar uma boa equipe de transição, já vai ser um ensaio do que pode ser a gestão, ele pode ganhar muito tempo na administração e pode prevenir a ocorrência de problemas na sua gestão e se inteirar da realidade da administração. A eleição ela foi permeada por uma forte crise econômica, que ainda não foi debelada. Isso significa dizer que a transição também é uma oportunidade do prefeito eventualmente repactuar com a sociedade, porque quando ele faz a proposta, ele não conhece profundamente a máquina administrativa, então ele não sabe o alcance dos instrumentos que ele tem para realizar os projetos que ele se comprometeu. Então a transição é uma oportunidade que ele tem de rever essas referências, se comunicar com a sociedade, repactuar eventualmente e, sobretudo, definir uma estratégia diferenciada. Participaram do encontro eleitos da região metropolitana e também do interior do estado. Foi muito importante no sentido de esclarecer como deve ser o procedimento da transição,
o que deve ou o que não deve um prefeito eleito com sua equipe nesse momento. Eu achei muito esclarecedora, muito boa. Volto para a Barra de São Francisco com muito mais conhecimento e vamos implementar isso lá no nosso município. O governador Paulo Artung foi representado no debate pelo chefe da Casa Civil. Foi um debate de alto nível e eu espero que os que aqui compareceram esta noite voltem para os seus municípios, tendo dado mais um passo no sentido de se tornarem cada vez mais os gestores eficientes, honestos e produtivos que a sociedade brasileira espera que assumam aí a partir do dia 1º de janeiro. O encontro foi organizado pela Casa do Vereador, ligada à Escola do Legislativo. O deputado Enivaldo dos Anjos presidiu o evento. A lei, inclusive, ela é feita exatamente para preparação. Quando o prefeito que está na função não permite a transição, ele submete o prefeito eleito a uma situação de à escura, assumir o mandato sem menor informação, e isso dificulta o processo de administração inicial. Então, por isso que a transição existe e ela é necessária que seja feita para que todas as informações sejam possíveis, porque o prefeito entra dia 1º, dia 30 de janeiro já tem folha para pagar, já tem despesa, e ele precisa ter conhecimento total do que ocorre na administração com antecedência, e por isso a transição é necessária e ela é útil para o administrador que vai assumir. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas no site da Casa e nas redes sociais você pode continuar acompanhando as notícias sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.